Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amou. Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, eu quero amar como amor. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar. Ponto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Mestre, preciso de ti. Mestre, me ensina a andar como andou. Mestre, me ensina a viver como viveu. Mestre, quero amar como amor. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta. Quero amar sem hipocrisia, quero viver uma vida reta, sem precisar me esforçar. Ponto. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Sua presença em minha vida precisa ser constante. Vem me ensinar, vou me esforçar. Mestre, Mestre, o que eu mais preciso é de ti. Mestre, eu preciso ouvir sua voz. Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe de uma forma sobrenatural nesta noite de quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, amém? E nós estamos aqui então, nesta noite, para louvar, para adorar ao Senhor, para meditar aí um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero lembrar os irmãos, eu estou com alguns banners aqui, expostos, né? Domingo, a partir das 18h30, nós temos o culto da família, culto de celebração ao Senhor, intercessão pela família.
e a campanha do Gideão em Conquista. Todas as terças e sextas-feiras nós temos também estudo bíblico. Você não pode perder, olha, tanto na igreja como aqui online, a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, ensinada, para que a sua vida seja edificada. Amém? E também lembrando que no próximo domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor. Próximo domingo, a partir das 18 horas e 30 minutos. Aos domingos o culto é mais cedo, tá bom? Às 18 horas e 30 minutos. Você é o meu convidado para juntos celebrarmos, adorarmos e glorificarmos ao nome santo do Senhor, tá ok? Então vamos seguindo aqui, eu vou colocar mais um hino para a sua edificação espiritual e daqui um pouco eu volto. Glória a Deus, estou por aqui, não fui embora não. Glória a Deus, aleluia.
Deus, glória a Deus. Amém? Queridos, eu quero nesse momento meditar com você na palavra do Senhor. A gente vem meditando aí uma série de mensagens na palavra do Senhor, dentro de um tema sobre a aprovação do cristão, também da atitude que nós necessitamos ter diante de tudo isso que tem acontecido. E eu sempre digo aqui aos irmãos da importância de você buscar o conhecimento da palavra de Deus. A gente tem colocado aí todos os dias à disposição de vocês a leitura da palavra do Senhor. A pastora tem feito esse trabalho e nós tivemos uns problemas técnicos aí, eu já falei isso aos irmãos, né? Não vou entrar mais a fundo nesse detalhe, mas que acabaram que prejudicando, né? Acabou prejudicando a continuidade, né? Houve uma interrupção na continuidade da palavra do Senhor, na leitura bíblica. Então, nós precisamos, eu tive que fazer alguns ajustes, alguns detalhes aí, algumas configurações, e então estou colocando, né, os vídeos da leitura bíblica, colocando em ordem. Hoje eu consegui colocar até o dia 2. Acredito que em nome de Jesus, colocando aí 4 vídeos por dia, eu consigo chegar aí amanhã mais 4, não é? Vou chegar 3 e 4, sexta mais 4, 5 e 6, ainda vão alguns dias para que tudo esteja normalizado dentro do cronograma, tá ok? Então a gente conta aí com a colaboração dos irmãos, no sentido de compreender o que aconteceu, tá ok? Então, eu quero continuar aqui com os irmãos a meditação que eu comecei no dia 27 de junho, e a gente estava falando sobre estar crucificado com Cristo, ou seja, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Isso é algo que muitas vezes é difícil ao ser humano entender, mas que é uma necessidade que nós temos. Amém? E eu quero então partir aqui do pressuposto. Nós lemos aí no início dessa mensagem o texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde ele diz que já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Ora, diante deste fato, nós começamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, e o reflexo da salvação, não é, as consequências no sentido positivo, no sentido de crescimento, de libertação, de transformação, que a salvação ela opera na vida do ser humano. Então veja bem, por causa da salvação, o pecado, que é aquilo que afasta o homem de Deus, ele perde o domínio sobre os filhos de Deus. Ele deixa de escravizar
os filhos de Deus, porque tudo aquilo que exerce domínio faz com que a pessoa seja servo ou escravo daquilo. Então, se você olhar em vários âmbitos da vida humana, você vai perceber que em regimes totalitários, em regimes aí onde existem aí ditaduras, onde existem esses regimes, como a gente sabe que tem no planeta, né? E em alguns países onde nem Bíblia se pode ter, e tem gente que gosta desse regime, né? Crente gosta, tem uns crentes que gostam disso. É muita ignorância, irmãos. É muita ignorância acerca da palavra do Senhor. Um crente, ele gostar do regime da estrela vermelha. Sabe por quê? Precisa estudar um pouquinho. O maior partido que defende essa ideologia no mundo tem 100 milhões de membros. Tá ok? Eu não posso ficar falando o nome aqui, porque senão você sabe que o YouTube derruba, né? O YouTube derruba. Mas esse que é o maior país do mundo, mais populoso do mundo, o partido que domina lá tem 100 milhões de membros. E a regra principal, a cláusula principal para que uma pessoa seja membro, aceito nesse partido, é não reconhecer o Senhor como Deus, não crer em Deus, mas sim reconhecer o partido, o país ali como o seu Deus, entendeu? E tem muito cristão que acha lindo aquilo ali, acha maravilhoso, maravilhoso, vá viver lá, entendeu? Então nós precisamos entender, eu estou dizendo isso aqui, estou falando sobre domínio. Esse é um aspecto de domínio, onde as pessoas não podem ter Bíblia, onde as pessoas não têm liberdade de expressão. Você não pode abrir uma igreja e sair pregando, não. Você tem que se pregar, tem que ser aquilo que eles determinam. É lógico que a gente tem servos de Deus que fazem a obra, muitas vezes escondidos, né? E quando são descobertos, são presos. E a pessoa é presa e pega vários anos de pena, simplesmente porque estava ali pregando a palavra do Senhor. Amém? Então, esse é um tipo de domínio. Outros domínios, por exemplo, estão relacionados à dependência do corpo. De várias, né? Ontem eu ministrei o estudo na palavra do Senhor. Se você não assistiu ontem, se você não pôde estar na igreja, depois você veja com calma, falando sobre isso ali, citando até no texto de Gálatas, as situações que afastam o homem de Deus, tá bom? Mas continuando aqui e falando sobre aquilo que eu disse a você, que devido à salvação, o pecado ele não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor liberta. Irmãos, olha, se existe algo e há algo, melhor dizendo, no cristianismo, que é maravilhoso, é que a partir do momento que a pessoa deixa de servir a Deus, servir ao mundo, ao pecado, a ser escrava do pecado, e passa a servir a Deus, ela deixa de ser serva, escrava do pecado, daquilo que lhe afastava de Deus, daquilo que dominava o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Ela deixa de ser serva e ela passa a ser servo de Deus. Agora, há um detalhe nisso tudo. Quando a pessoa passa a ser servo de Deus, ela passa então a ter um novo Senhor. E esse novo Senhor, ele, sendo o Senhor, ele não escraviza. Pelo contrário, você serve a um Deus que te dá liberdade. Liberdade
para decidir o que você vai fazer, para tomar as decisões, para analisar os fatos e as consequências que eles podem trazer para a sua vida. Então esse Deus, ele é tão maravilhoso, que até mesmo quando o homem ou a mulher, quando o ser humano, quando os seus servos, os seus filhos estão se afastando dele, ele provê ajuda, auxílio, o seu Espírito Santo vem de encontro àquela pessoa para agir no seu coração, para evitar que aquela pessoa caia, que ela se afaste de Deus. Então esse é o Deus que você e eu servimos. Ele é Senhor, somos servos, mas não somos escravos no sentido de não poder decidir aquilo que queremos fazer. Então o apóstolo Paulo, ele ainda aqui falando sobre isso, na carta aos Romanos, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, dos versos 10 ao 12, e ele diz assim: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Porque de que forma uma pessoa ela se afasta de Deus? Ela se afasta de Deus com a consequência dos seus atos. E aí nós precisamos entender, nós vivemos um tempo aí, com essa pandemia, Romanos 6, 10, em que devido à gravidade, foi-se necessário estabelecer prioridades, não foi assim? E quando você estabelece uma prioridade, você coloca aquilo que é mais importante em primeiro plano. As outras situações, você vai enumerando e classificando de acordo com a importância de cada uma e com a relevância de cada uma. Então Paulo fala assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está dizendo, a vontade da sua carne, aquilo que o seu corpo deseja, mas que pode te afastar de Deus, não pode reinar no seu corpo mortal. E de que forma nós podemos resistir ao mal, resistir à tentação, resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Você não consegue vencer essas situações, de maneira natural. Não consegue, porque isso não é natural. O que leva uma pessoa a cair, a se afastar de Deus, a cometer um pecado, tem um fundo e um plano e um pano espiritual, que é o ataque daquele que odeia o ser humano. E por que o maligno odeia tanto o ser humano? E por que o maligno procura a todo custo, tenta a todo custo, afastar as pessoas de Deus? Por que o diabo não quer que você leia a Bíblia? Por que ele não quer que você ore? Por que ele não quer que você todo dia reserve um espaço no seu dia, no seu horário, na sua agenda, que se você pode ir na igreja ou não, mas que você tenha esse tempo, porque aqui tem culto todo dia, irmão, irmã. Por que ele não quer isso? É simples.
Eu digo a você por quê. Porque quando ele consegue fazer com que um crente deixe de orar, de ler a Bíblia, de louvar ao Senhor, ele faz com que essa pessoa se torne fraca e frágil. Então, o corpo mortal, que é o corpo humano, o corpo físico, ele quer satisfazer o desejo da carne. Ele quer satisfazer aquilo que lhe dá prazer. Assim, a palavra do Senhor é clara. Agora, veja bem, então Paulo continua no versículo 12, e ele diz assim: para lhes obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, em suas cobiças. Porque tudo que está ligado ao desejo humano é aquilo que o ser humano deseja, é a vontade que ele tem de fazer. Agora, há que se submeter à vontade, o desejo humano, ao crivo da palavra de Deus. Há que se submeter aquilo que se apresenta à sua frente, a atitude a ser tomada, ao crivo da palavra do Deus vivo. E pedir ao Espírito Santo a direção. Porque você sabe, todo ser humano sabe, aquilo que pode lhe afastar de Deus. É simples, sim ou não? Mas se tem algo que o ser humano sabe fazer, irmãos, e muitos fazem, é enganar-se a si mesmos. Já viu isso? Ou mesmo, às vezes, você fez isso consigo mesmo, de se enganar a si mesmo? Mas eu disse a você para nós lermos o versículo 10 também, e eu quero ler com você também o versículo 10 da carta aos Romanos, no capítulo 6, aproveitar que o irmão Jeremias está aqui do meu lado, com a sua Bíblia, mas é que ele não trocou a camiseta, ele está com a camiseta regata, então eu não vou pedir para ele fazer a leitura aqui. Mas ele está acompanhando aqui comigo com a sua Bíblia, né, irmão Jeremias? Graças a Deus. Romanos 6,10, que diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, o que é ser morto para o pecado? O morto se mexe? Não. O morto faz alguma coisa? O corpo aqui, está falando, Paulo deixa claro aqui, o corpo mortal, não é? O corpo físico. A partir do momento que a pessoa falece, que o espírito deixa o corpo, aquele corpo que está ali não faz mais nada. Ele não faz mais nada. Então, Paulo traz aqui uma analogia, ele apresenta essa questão de ser uma nova criatura, de ser crucificado com Cristo, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, quando ele diz aqui, isso aqui não é simples, não. Isso aqui é algo que requer muita oração, que requer muita luta espiritual, porque é assim que acontece. O que é espiritual é espiritual. Então, Paulo, o que ele está dizendo assim, que o servo de Deus, aquele que recebeu a salvação em Cristo Jesus, ele tem que estar morto para o pecado.
ele tem que, a todo custo, buscando em Deus o fortalecimento, ele tem que evitar não ter atitudes, não cometer atitudes que possam e que venham lhe afastar de Deus. É simples. Simples, simples, simples. Mas não é fácil. Porque ele mesmo diz que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. E esses se opõem um ao outro para que não façais aquilo que quereis. Por quê? Porque se você, como diz ainda Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora, como é que nós conseguimos andar em espírito, senão pelo aprofundamento do nosso relacionamento com o Senhor Deus? Não tem como. Como é que uma pessoa pode resistir quando algo vier aparecer no seu caminho que possa lhe afastar de Deus? Como é que essa pessoa pode resistir se ela estiver vazia? Não consegue. E ontem a gente estava ministrando um estudo e dentro daquele estudo eu usei a ilustração daquilo que aconteceu com Davi. E é simples. Quando Davi, depois de cometer aquele erro, o homicídio, o adultério, depois que tudo passou, que Urias já tinha morrido, que ele se casou ali com a Batseba, que quando nasce o seu filho com ela, resultante daquele adultério, quando acontece isso, e ele morre, aquele menino morre. O profeta Natan fala com Davi. E aí ele vê a situação que ele está. Então aí ele percebe que ele vacilou, que ele deixou de vigiar. Ele, Davi, que era um adorador de verdade, tá, irmãos? Davi não era essas Coca-Cola choca que tem por aí, não. Entende? Ele que era um verdadeiro adorador, que tocava a harpa e o demônio saía, o espírito mau saía. Por um momento, ele deixou a intimidade com Deus. Por um momento, ele deu vazão ao desejo da sua carne. E aí, quando ele cai em si, ele vai buscar ao Senhor, o que ele diz ao Senhor? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Esta é a oração de Davi. Esta é a oração de um servo de Deus, de uma serva de Deus, que tem consciência e maturidade das situações que se apresentam na vida. Não deixe que nada te afaste do Senhor. Nada. Meu irmão, eu vou dizer algo a você. Nada nesse mundo pode suprir aquilo que Deus tem para você. Quando o Senhor Jesus entrou na sua vida, Ele te propôs, Ele apresentou a você uma nova vida. Ele entrou na sua vida, o Senhor Jesus, para mudar a história da sua existência. Agora, o quanto Jesus vai mudar a história da sua existência, depende de você. Depende da sua disposição. Depende do quanto o seu coração vai estar aberto para que Ele opere na sua vida. Amém?
Então, para concluir, Paulo diz assim na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17 e 18. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém? Vou colocar o hino aqui. Eu já volto com você para a gente orar, porque tem um alarme tocando aqui no meu celular e ele vai atrapalhar. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de lutar e não desistir. É tempo de entender, é tempo de arrepender-se, é tempo de chorar, de prantear. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus, é tempo de lutar, não desistir. É tempo de entender, é tempo de arrepender-se, é tempo de chorar, de prantear. Agora entendo o valor de um abraço. Agora entendo o valor de um beijo. Agora entendo o valor de um aperto de mão. Agora entendo. Agora entendo. Espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tudo isso vai passar. Tenha fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós estamos diante da tua santa presença e oramos agora. Tu sabes, ó Deus, quantas aflições enfrentamos na nossa vida. Tu sabes, tu conheces, ó Pai, todas as situações que vivemos. Neste momento, Pai, eu oro com os meus irmãos. Eu apresento a Ti a vida de cada um deles, Pai. Tu sabes de todas as lutas, de todas as aflições. Tu sabes, ó Deus, o que cada um tem passado, porque o Senhor é aquele que entende, Senhor, compreende e tem poder para ajudar, para libertar e para curar. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos. Peço-te, ó Deus, que nos momentos de fraqueza, de angústia, de aflição, o Senhor esteja ao lado do teu povo, livrando, meu Senhor, de todo perigo e de todo mal. Peço, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome, Senhor, seja louvado na vida de cada um. Que o desejo, que a vontade do nosso coração seja glorificar o teu nome, seja adorar o teu nome, seja louvar o teu nome, seja estar na tua presença
todos os dias da nossa existência. Oro também, Senhor, nesse momento, por todos os familiares do teu povo. E peço, Senhor, por aqueles, todos que temos apresentado ao Senhor em oração, que estão enfrentando essa luta contra esta enfermidade, contra esse vírus, ó Deus, que tem assolado o mundo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance essas pessoas, pessoas que estão isoladas em suas casas, em seus quartos, pessoas, Deus, que estão, Senhor, também, muitas delas, nos asilos, pessoas que estão, Senhor, nos hospitais, nas enfermarias, pessoas que estão, Senhor, nos leitos de UTIs, em unidades de pronto atendimento. Eu te peço, Senhor, estenda a tua mão que é forte, a tua mão que é poderosa, a tua mão que salva, que liberta, que transforma, e venha curar, Pai, porque tu tens poder para isso. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma a vida do ser humano. Então, meu Deus, eu peço por essas pessoas que estão vivendo essa situação nesse momento. Peço por todos aqueles que estão enlutados, porque perderam seus filhos. Muitos perderam esposos, esposas, filhas, mães, pais, avós. Senhor, em nome de Jesus, o luto, Pai, é algo que dilacera o coração humano. A tristeza do luto é algo que vai ao profundo da alma. E só o teu Espírito Santo pode consolar um coração que está enlutado. E é por isso que eu te peço, é por isso que eu oro agora. Apresento ao Senhor todos aqueles, ó Senhor, que estão trabalhando nesse tempo nos hospitais, médicos e profissionais de saúde. Também, meu Senhor, nas campanhas de vacinação. Que o Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, fortaleça-os. Que o Senhor venha renovar as suas forças, a sua energia, o seu vigor. Que o Senhor venha abençoá-los, Pai, nesse tempo tão difícil. Peço, meu Deus, em nome de Jesus, a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que oram comigo agora e de todos que são apresentados a ti em oração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Aleluia, glória a Deus. Ele é... Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final dessa live, nesta noite, desse culto. Mas antes eu quero orar para abençoar a sua vida econômica e financeira. Aqui na descrição do vídeo, aqui ó, na barra aqui, olha, de rolagem do vídeo, estão passando aí os dados bancários da igreja, Missão Ictus do Brasil, agência e conta corrente no Banco Itaú, o CNPJ da igreja, que também é o número do Pix. Eu peço a você que me ajude a manter a casa do Senhor, a obra do Senhor. Não tem sido fácil,
E eu necessito da sua ajuda. E se você quiser nos ajudar, estão os dados. Se você for aqui de Jaboticabal, quiser trazer, quiser que a gente vá até você, é só entrar em contato, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pode semear nessa terra. Essa terra é boa. Essa terra é fértil. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós oramos agora, Pai. Nós clamamos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de meus irmãos que têm nos ajudado a manter a tua casa, a tua obra. Que o Senhor, ó Deus, venha repreender toda a ação do devorador, da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. Que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor prospere o teu povo em toda boa obra. O fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho, ó Deus, eu declaro abençoado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha os celeiros, Pai. Transborda os lagares. Multiplica o alimento na despensa e multiplica o salário. De forma especial e sobrenatural. Em nome de Jesus. As casas onde trabalham, abençoa. Abençoa seus patrões. Abençoa as empresas. Abençoa o negócio. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que são aposentados, aqueles que recebem pensão, aqueles que estão apresentando ao Senhor nesse momento seus currículos e carteiras de trabalho, que necessitam da abertura de uma porta de emprego. Aqueles, ó Deus, que buscam e pedem ao Senhor por uma promoção, um reconhecimento profissional, um reajuste salarial. Ser fiel, Pai. Tu és fiel. Olha por aqueles que estão com causas na justiça. Julga a causa do teu povo, meu Pai. Olha por aqueles, ó Deus, que estão com processos de aposentadoria. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Pai. De forma especial e sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para ser moldado por ti, molda-me um vaso lindo, molda-me um vaso sem marcas, molda-me um vaso pronto para ser cheio de ti. Queridos, vamos fazer mais uma oração. Meu Deus e meu Pai, nós oramos agora. Eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos que têm nos acompanhado, que nesse momento estão ouvindo, assistindo esta palavra. Peço a Deus que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, o sono reparador e o descanso dos justos. Que o Senhor nos dê uma vida abençoada, uma vida de vitórias, conquistas, livramentos, bênçãos e realizações do Senhor. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor.